Meus caros irmãos, boa noite, que a paz de Jesus esteja conosco. Meus irmãos, boa noite, que a paz de Jesus possa nos envolver a todos nesta noite e que venhamos a recolher do alto tudo o que necessitamos para a nossa paz, para o nosso equilíbrio, para a nossa serenidade. Hoje, particularmente, ante esses estudos que nós estamos levando avante, avultou perante mim a figura de Allan Kardec, né? Sobre o filósofo, acho que não teríamos muito o que falar, né? Porque ele se evidencia nas páginas do Livro dos Espíritos de uma maneira fenomenal, colocando temas, fazendo colocações que realmente só uma inteligência privilegiada poderia colocar, codificando os temas, os assuntos, fazendo uma organização ideal, né? E até o sacrifício que se impôs, né? Escrever com, com bico de pena todas essas obras deve ter demandado um grande, um grande trabalho, né? E acho eu até que ele adentrou os campos da lógica, porque surge aquela afirmação: é preferível, é melhor repelir 10 verdades que aceitar uma falsidade, uma fraude. Se bem que o crédito é dado ao Erasto, lá no Livro dos Médiuns, né? Na segunda parte, capítulo 20, o item 230, mas passou pelo seu crivo para constar ali, né? Portanto, é uma criatura que realmente ela nos surpreende em todos os aspectos. E queremos até que não se exauriu os estudos sobre a sua personalidade, né? Sobre o seu valor intelectual, não se esgotou ainda as suas fontes de estudo, que aparecem de uma maneira exuberante nessas páginas do Livro dos Espíritos, e que depois vão aparecer no Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, Céu e Inferno, Livro dos Médiuns, e que todos eles foram originados, têm a sua origem no Livro dos Espíritos, e que foram trabalhados, comentados, sofreram estudos, conforme nós vemos ali na Revista Espírita. Feita essa introdução que estava aqui na minha garganta, né? Há muito queríamos falar sobre esse detalhe, e que realmente envolve mais tempo, mais estudo, outras colocações, e com pessoas até mais abalizadas para adentrar nesse tema, se aprofundar no estudo da personalidade de Allan Kardec, nesse lado intelectual que ele demonstra aqui grandemente nas obras em que ele é codificador, nas obras que ele é autor. E, normalmente, nós vamos até evidenciar esse capítulo que nos cabe na noite de hoje, que é tirado ali da terceira parte do Livro dos Espíritos, que traz o título As Leis Morais, que ali no capítulo 2º, a lei e adoração. Os objetivos da adoração, adoração exterior, vida contemplativa, politeísmo e sacrifício. Me parece que esses elementos aqui colocados, mas deveriam ser abordados por um sociólogo, né? Augusto Comte é que deu origem à sociologia, né?
e parece mais próprio, né? Parece mais campo da sociologia. No entanto, Kardec, provando a sua, a sua grandiosidade, a sua genialidade, a sua vocação para esse plano, ele adentra nesses instrumentos que só na primeira pergunta nós vemos o que ele coloca para os espíritos. Remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Né? Olha aí, meus irmãos, uma pergunta explicitamente dada às nossas preocupações terrenas, mas que ele vai trazer na, na aceitação da resposta que vem, e até nós vamos fazer um resumo, né? E ele coloca nessas questões aí. E ele destaca que a origem dos sacrifícios humanos, animais, nunca foi de Deus, pois Deus nunca exigiu sacrifícios. E nessas perguntas ele diz aqui a origem dos sacrifícios. Nos povos primitivos, o instinto material prevalecia sobre o espiritual, levando-os a acreditar que sacrificar uma vida seria uma forma de agradar a Deus. Eles desconheciam certamente que Deus era o espírito da bondade, era o amor, né? E, portanto, cometiam esse grande erro. Agradar a Deus, quem é o excelso amor, que é o excelso bem, é uma contradição muito grande, era uma declaração de ignorância e primitivismo. E ele vem dizer dos sacrifícios humanos aqui. Surgiram da ideia errônea de que uma oferenda maior teria mais valor aos olhos de Deus. Confundem como se fosse possível fazer trocas, como hoje faz trocas, né? Que se Jesus me ajudar, se Jesus, aliás, se o Criador me ajudar a ganhar na Mega Sena, eu vou construir um sanatório, concluir o centro, a igreja, como se o Criador participasse, ele tivesse essa dimensão humana que nós reconhecemos em nós. Né? Com o tempo, essas práticas foram utilizadas para eliminar inimigos e satisfazer paixões. Ele adentra nesse aspecto. E ele, nessas questões, ele vai enfatizar qual o verdadeiro culto perante os olhos do Criador, de Deus. O que realmente agrada a Deus não são oferendas materiais, mas sim as intenções e a prática do bem. Né? Portanto, fica a essência do sacrifício aqui para ser aceita aos olhos do Criador, ou o sublime e excelso amor, as intenções e a prática do bem, se elas forem dirigidas, mesmo nas intenções, a um objetivo altruístico e a prática do bem, este será o verdadeiro culto. Como a última questão que trata desse tema ali, o sacrifício, extraída do capítulo 2 da Lei de Adoração, ele aborda também, aborda o que devemos entender, são menos prejudiciais as oferendas de frutos da terra ao Criador? E ele diz assim, ou nós, com nossas palavras, embora as mais aceitáveis, os sacrifícios de animais, mais aceitáveis que os sacrifícios de animais, Deus dá importância à intenção do ato. O que você intenciona
que você objetiva com aquelas frutas ali colocadas, e não a oferenda em si, né? O que você planeja, o que você fala naquele instante com aquelas ofertas. Mas ele acentua que as oferendas seriam, nesse caso, mais aceitáveis que os sacrifícios dos animais quando já vem contaminada, maculada com esse detalhe. Em relação às guerras santas, pois ele formula uma pergunta dizendo que as guerras santas, aquelas guerras que foram travadas, as cruzadas, por exemplo, né, que foram travadas lá no terreno oriental, se elas não seriam uma forma de sacrifício dos cristãos para fazer essa oferta ao Criador. E Kardec vem dizer, são consideradas contrárias à vontade divina, pois Deus manda que todos os homens se amem como irmãos. Há uma rejeição das guerras santas, né? Pois as guerras, na sua essência, são contrárias à essência divina. Isso que nós passamos hoje, essas guerras, no momento presente que estamos falando com os nossos companheiros, mísseis, drones são lançados tanto para Israel como lá para Teherã, no sentido de organizarem festas luminosas, colossais e macabras, pois objetivam destruir alvos, mas em plena cidade atingem crianças, velhos, atingem a população indefesa. É uma coisa terrível. Portanto, essas guerras santas são consideradas contrárias, como quaisquer guerras são contrárias à vontade divina. De forma que é um resumo aqui, né, que o conceito de sacrifício, né, refere-se, como tiramos dos dicionários, refere-se a um ato de entrega, renúncia, oferta a Deus, seja de natureza material ou espiritual, como um sinal de adoração, arrependimento, gratidão ou obediência. Isso é o que nós vemos aqui no conceito bíblico e no conceito religioso. E pode envolver a renúncia de algo valioso para se aproximar de Deus, buscar o perdão dos pecados. Mas perante o Espiritismo, mas eu tenho uma pergunta. Quais religiões ainda praticam sacrifícios materiais ainda hoje? Nós temos aqui, o hinduísmo, a santeria candomblé, xamanismo em religiões indígenas e algumas tradições judaicas antigas. Algumas tradições judaicas antigas, embora o sacrifício animal tenha sido simplesmente substituído por orações de caridade, algumas comunidades ainda realizam o ritual de caparot, onde uma galinha é sacrificada antes do Yom Kippur, né? E relacionando com a vida brasileira e religiosa, algumas vertentes a santeria e o candomblé, algumas vertentes dessas religiões afro-caribenhas e afro-brasileiras realizam o sacrifício de animais como parte de oferendas aos orixás e aos espíritos, né? E o hinduísmo sacrificam búfalos, cabras e aves são oferecidos em rituais tradicionais. E o conceito de sacrifício no espiritismo atual evoluiu para uma visão mais moral e espiritual, deixando ao largo práticas materiais ou rituais físicos que nunca
tivemos no Espiritismo, como está lá estabelecido, como está normatizado, como aparece desde 1857 no Livro dos Espíritos. Então, essa vertente práticas morais, esse lado moral e espiritual, o sacrifício é como renúncia. Renúncia aos desejos egoístas e atitudes prejudiciais, buscando sempre o bem e a evolução espiritual. E o sacrifício e caridade. O verdadeiro sacrifício aos olhos de Deus não está na privação ou sofrimento físico, mas dedicação ao próximo e na prática da caridade. Vejam bem o que o conceito de espiritismo entre nós. No amor ao próximo, que se revela, se efetiva nos atos nos atos reais que nós levamos em prol do nosso próximo, e na prática da caridade, como bem está ali colocado no capítulo que diz respeito a fora da caridade não a salvação, a fora da caridade material e a fora da caridade espiritual, caridade moral e a caridade material. Que as duas devem ser praticadas, devem ser utilizadas no socorro, no amparo, no esclarecimento de todos os nossos irmãos, né? Que decorre de um mandamento maior, que é nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Como nós nos amamos, devemos direcionar o mesmo amor em favor do nosso próximo. E, portanto, o Espiritismo rejeita o sacrifício antigo. E vai tocar no ponto fundamental que a verdadeira evolução espiritual ocorre por meio do amor, da compreensão e da nossa reforma interior, que venhamos a colocar em lugar bem visível, porque é esta que é a fundamental. Nós não iremos evoluir, nossos sacrifícios para evoluir não serão aceitos, senão nós interiormente nos conscientizarmos que é necessário nos tornarmos melhor, que é necessário a prática do amor incondicional, nós socorrermos todos os companheiros de jornadas, independente da cor, sua ideologia, se torce por A ou B, é um ser humano andando conosco, ao nosso lado, e que se estende aos animais, que se estende à vida que nos rodeia, à natureza. Portanto, nós somos responsáveis, e levando para outro tema, pela vida que nos circunda a partir de nós e dos nossos irmãos. E hoje o ambientalismo, a ecologia adquire uma dimensão maior, não é só uma questão de cuidarmos dos animais, do ambiente, mas uma questão de sobrevivência, né, meus irmãos? É uma questão de sobrevivência da humanidade. É um ônus muito pesado para as criaturas e compreende sacrifícios para que nós sobrevivamos. Então, a evolução ocorre por meio desses elementos que Jesus colocou à disposição e o que no Espiritismo nos mostra tão claramente, e não por meio de sofrimento impostos, né? Os rituais tão presentes na vida das criaturas. Meus irmãos, ainda fazendo uma vinculação ao tema anterior,
como o Espiritismo difere de outras religiões sobre o sacrifício, vamos indagar para nós mesmos qual o maior sacrifício que nos remete a Deus, o nosso Criador, o Criador incriado, o número primeiro, o Deus único, o primeiro motor, a primeira máquina, como dizia Aristóteles, e que a doutrina espírita diz que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e que nós vamos reconhecer pela vida, pelas consequências da sua existência. Nós vamos encontrar na natureza, nós vamos encontrar em nós mesmos, nós vamos encontrar as criaturas que nos rodeiam. E nesse aspecto vou concordar a figura de João, né, salvo engano, que diz que Deus é amor. Deus é amor porque nós temos tudo. Temos a oportunidade extraordinária de estar falando com vocês, com todos os irmãos, companheiros nesse instante, apesar da nossa inferioridade, e aprendendo à custa da repetição como ser bom, à custa de múltiplas atividades, de termos uma família, de termos o ar, de termos o alimento, de termos mãos, ouvidos, voz, expressão verbal, uma boca para veicular as coisas boas. Porque, portanto, assim que Deus é amor. Qual o maior sacrifício que nós podemos prestar para Deus, o Criador? Eu elenco aqui: o maior sacrifício é abandonar atitudes egoístas e agir com amor e compaixão. Quando nós falamos abandonar atitudes egoístas e agir com amor e compaixão, o Criador deverá ficar muito satisfeito por identificar criaturas que caminham para Ele, que se identificam com o seu ideal, com a sua essência, que se aproximam na sua maneira de ser e de agir. Porque tudo isto que nós recebemos da vida, quando nós abandonamos atitudes egoístas, que é só para nós mesmos, e agir com amor e compaixão, com misericórdia, é aderirmos integralmente aos seus postulados, à sua ação infinita sobre a Terra e sobre o universo. Isto é, sem dúvida alguma, o maior sacrifício que podemos prestar ao nosso Deus, ao Criador de amor e de bondade. Elenco outra: obediência e retidão. É seguir os princípios divinos e viver de forma justa. Ou seja, tudo decorre da renúncia ao egoísmo. E algo que nos ajudaria muitíssimo nesse sacrifício que nós queríamos prestar ao Criador é a entrega espiritual. Nós nos entregarmos sem queixas, sem pressupostos ao Criador. E o sacrifício de Jesus na cruz é visto como a maior demonstração de amor e redenção, né? Vejam que a vida só vale se nós identificarmos a nossa vida com a vida
das paragens espirituais, onde tudo é trabalho, onde não existe disparidades com tradições, não existem criaturas com fome, sem habitação, sem um emprego, sem um salário. É maior demonstração de amor que Jesus nos dá. Jesus, quando é levado à cruz, a cruz infame, ele nos dá a lição de que tudo é possível pelo amor. Até a demonstração que o amor não é uma utopia, não é uma verdade, é uma realidade. E ele, que é a criatura terrena, que toda a criação deve muitíssimo a Jesus, ele mostrou que o sacrifício de estar justaposto a uma cruz infame vale para levar todas as criaturas imperfeitas que o amor é digno de ser praticado, que o amor não é a balela, que o amor é a redenção das criaturas. Figura é uma coisa extraordinária. E que Deus se agrada de um coração sincero e grato mais do que qualquer oferenda física, né, meus irmãos? A gratidão é o elemento inseparável da criatura que se considera seguidor do Mestre, que se considera seguidor do cristianismo redivivo, porque a doutrina diz que os espíritas são os novos cristãos. E todo homem é grato ao Criador e realiza coisas imensuráveis a esse ser, a essa inteligência que nos dá tudo para a nossa evolução. E nós vamos avante nas nossas considerações, que a doutrina espírita de amor e verdade, ela não colide com nenhum elemento que possa merecer a consideração de todos nós espíritas dentro da Bíblia, por exemplo. Pois a Bíblia, em relação ao sacrifício, traz citações, elementos que se coadunam, se integram perfeitamente com aquilo que nós acabamos de expor, de ler, em relação ao maior sacrifício para Deus, abandono das atitudes egoístas e agir com amor e compaixão. Nós vamos encontrar lá em Marcos, por exemplo, meus irmãos, em 12:33, amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Como a nossa alma se enche de alegria e contentamento. O Espiritismo é o Cristo que volta. São os apóstolos contemporâneos que vivem a doutrina de amor e de verdade. Vamos ouvir Paulo, a renúncia viva em favor da doutrina de amor que Jesus pregou, que passou por coisas terríveis, foi esbofeteado 1000 vezes, foi deixado a portas de cidade como morto, porque foi tão agredido porque defendia que Jesus já tinha vindo nas sinagogas
ele menciona o Antigo Testamento, mas como as criaturas daquela época achavam uma ojeriza, uma ofensa, uma heresia falar a figura de Jesus, que Jesus já tinha vindo, e colocando em plano superior a figura de Jesus em relação a Moisés, ele foi espancado e foi colocado ali nas entradas das cidades. E só depois de dias foi socorrido e demorou mais de 4, 5 meses para voltar à sua labuta na expansão das ideias do cristianismo, da da Boa Nova que nos empolga no dia de hoje. Então ele diz lá na Epístola aos Hebreus: portanto, por meio de Jesus, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, louvá-lo, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Vejam que coisa extraordinária, meus irmãos. Lábios que confessam o seu nome. Não são lábios que somente pronunciam o seu nome, que seus lábios são extensão da ação prática que as criaturas realizam nas suas vidas e no mundo. Onde estão os seus lábios confessam o nome de Jesus e o nome de Deus? E ele prossegue, nos adverte: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Que, que frase norteadora, que nos mostra o caminho da nossa redenção, meus irmãos, que mostra a nossa labuta, que nos mostra o caminho de encontrar Deus. Porque se cientistas, se filósofos procuram Deus na matemática, nas suas elucubrações da filosofia, da lógica, encontram aqui algo que lhes permite encontrar e caminhar para Deus. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Praticar o bem, meus irmãos, e repartir com os outros que vocês têm, nós temos, é a escada de Jacó que nos leva aos pés do Criador. Portanto, é algo para meditar profundamente e refletir, não é, meus irmãos? Na Epístola aos Romanos, ele vai novamente bater nessa tecla, trazendo novamente a nossa visão, a visão de Paulo. Porque se Jesus é o mediador entre nós e Deus, porque nós estamos muitíssimo longe de entender e compreender a figura, a ideia e o conceito de Deus, porque nos falta instrumentação intelectual e cerebral, Paulo, de certa forma, é o intermediário entre Jesus e nós. Porque Jesus, ainda que seja muito mais fácil para compreendê-lo e entendê-lo, tem muitas coisas que somente a argúcia, a concepção superior de Paulo da vida, da existência, nos permite ver Deus, de interpretar Deus, de senti-lo no nosso coração. Porque Paulo, ele admitiu Deus desde que Jesus compareceu na sua estrada, pois ele era amante da verdade.
e Ele nos guarda, nos traz a verdade. E lá em Romanos 12, 1, 2, ele diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como ele diz que são testemunhas vivas de Deus, de Jesus, no caminho de todos nós. Essa expressão nos parece muito pesada, né? Nós sermos, como ele fala em outra epístola, cartas vivas, testemunhos daquilo que Jesus, que Deus realiza em nós. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, meus irmãos, o Espiritismo aqui nos mostra, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Nós comprovamos tudo isso ao mergulharmos na doutrina de amor e de verdade. Pois testemunhamos naquilo que o Espiritismo nos oferece, primeiro, que Jesus voltou, que ele partiria e mandaria um Consolador, que ficaria conosco até o final dos tempos. Isso que Paulo diz, renovação da sua mente, mas transforme pela renovação de sua mente, para seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Espiritismo nos permite comprovar a agradável e perfeita vontade de Deus nas páginas ali do céu e inferno, por exemplo, das criaturas que transgrediram as leis de Deus e estão colocadas em situações muito difíceis. Mas pela psicografia do santo apóstolo de Uberaba, nós recolhemos das mensagens inúmeras das criaturas que partiram, dos planos elevados onde se encontram, graças ter cumprido, terem se sacrificado em favor das criaturas na face da terra. E daqueles que mandam as suas mensagens para nós, para que nós modifiquemos o nosso itinerário, para que não sejamos recebidos com surpresa no plano espiritual, para que não tenhamos grandes surpresas de decantar, versejar o amor em nossas bocas, nossas expressões verbais, mas sermos nulidades na prática, na sincera prática de praticarmos o amor, na vida que nos convida ao auxílio, ao esclarecimento aos mais necessitados. Desta forma, meus irmãos, nesta noite de hoje, Kardec nos mostra, nessa página, as leis morais, especificamente dos sacrifícios, o quanto temos que realmente trabalhar e nos sacrificarmos para merecermos os páramos celestes
de uma vida mais tranquila, de uma vida mais isenta de remorsos e culpas, para que, quando retornarmos em encarnações futuras, em melhores condições, e quem sabe estarmos efetivamente em favor do nosso Criador e do Mestre Jesus. Meus irmãos, muita luz, muita paz a nós todos e que continuemos sem arredar um pé na opção que nós fizemos nesta existência, de batalharmos, de prosseguirmos na doutrina de amor e verdade que em boa hora, como uma semente, caiu nos nossos corações e que, graças ao nosso Criador, pouco a pouco, vai sendo semeada para que um dia ou amanhã ela seja frutificada numa bela e frondosa árvore. Muita paz e muito amor nos nossos corações. Paz e harmonia a nós todos.